Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal, na luz do Espiritismo. Hoje é dia 9 de julho do ano de 2023, é uma alegria ter você aqui e já vamos entrando nas nossas conexões iniciais com Deus, com Jesus, com Maria, com a espiritualidade amiga, elevando os nossos pensamentos, sintonizando com as forças do bem, com o plano espiritual superior e agradecendo. Através da gratidão, nós geramos a dopamina, hoje a ciência já reconhece, nós melhoramos o nosso estado de humor, elevando os pensamentos através da gratidão. Vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Mesmo que você hoje possa estar passando por alguma questão íntima, algum problema de saúde, alguma angústia, vamos agradecer por estarmos aqui. Vamos agradecer por este momento único, que é o momento do nosso encontro com Deus e com a espiritualidade amiga. Nesse início, nós sempre pedimos a vocês para plasmar o ambiente que você gosta, que te liga a Deus, trazendo também a gratidão, como eu disse, tentando relaxar um pouco o corpo, se o seu corpo estiver tenso, para que você receba melhor as informações contidas aqui no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E já neste momento nós vamos pedindo a Ele a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo a Ele por esta oportunidade. Deus, o nosso Pai amado, Mestre amigo Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga, estamos aqui mais um domingo, felizes, agradecidos por este momento, por sermos quem somos e por neste momento estarmos aqui neste planeta que nos abriga, nesta casa, por termos este corpo que nos ajuda neste processo evolutivo. Somos muito gratos. Somos gratos também por neste momento ter contato, um pouco de contato com o Evangelho. E que o Evangelho possa nos ajudar a executar diariamente, a cada momento, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, a lei de amor e de caridade que Jesus nos ensinou, o amar ao próximo. E é para isso que estamos aqui, no nosso processo evolutivo. Muito, muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Já vamos iniciando o Evangelho deste domingo, queridos irmãos e irmãs, entrando aí na conexão com o seu mentor, com a sua mentora. A gente sempre pede isso daqui. Hoje nós vamos falar dos pensamentos, da importância dos pensamentos, tema que tem caído constantemente, não só aqui no nosso canal, mas em diversos outros canais. Nós sabemos que, como a gente já vem falando nos outros evangelhos, estamos passando um momento de tumulto aí na Terra devido aos processos transicionais, muitas questões vindo à tona, muita mídia, estamos consumindo muitas coisas. Então, mais uma vez, a espiritualidade nos pede, nos orienta para falarmos sobre os pensamentos. E para isso vamos utilizar o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, por diversos espíritos, da editora FEB. Nós vamos utilizar também o livro O Consolador, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a editora também é a FEB. Fala um pouco sobre o pensamento na parte da psicologia, Emmanuel vai dizer. Também a nossa base primordial, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tema muito grande, vocês já sabem que não dá para falar tudo no Evangelho, mas vamos tentar pincelar aqui para clarear os pensamentos. Lembrando que os estudos do Evangelho aqui no canal é para nos acendermos, acordar o nosso psiquismo para termos interesse, para aprofundarmos no tema. Quanto mais nós aprofundamos, quanto mais nós sabemos as técnicas, nós vamos conseguir ajudar nós mesmos, também aos outros, as pessoas que circulam perto de nós. Lembrando, essa semana eu estava até lendo aqui um comentário de acho que de um irmão, de uma irmã, me perdoe, não vou lembrar agora, perguntando: e se eu não fizer nada numa encarnação? Lembrando, pessoal, que nós não estamos aqui tirando férias, apesar de termos o nosso período de férias aqui na Terra,
de passearmos, viajarmos, e é lícito, nós precisamos para descansar o corpo físico, do descanso, às vezes no dia da folga, no dia do final de semana, nós estamos aqui a trabalho. Nosso verdadeiro descanso não é aqui, nós estamos aqui praticando algo. E também no plano espiritual nós vamos trabalhar ainda no plano espiritual, porque nós temos essa consciência muito mais amplificada. Então vamos lá. Influência dos espíritos e a penetração dos espíritos em nossos pensamentos. A pergunta é a 456 do livro dos Espíritos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Kardec pergunta, a espiritualidade responde: podem ver, pois constantemente eles vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Olha só então, né? Quando nós estamos na rua, principalmente numa multidão, quem anda em centro de cidade, em calçadões, em shopping, você não consegue ter uma atenção para todas as pessoas que estão passando. Mas vez ou outra uma pessoa te chama atenção, ou uma pessoa com alguma questão ali que te chama atenção, e você presta a sua atenção naquele momento. Assim também são os espíritos. E muito no plano espiritual condiz com a lei vibracional. O que você vibra, você acaba atraindo nesse padrão vibratório, você acaba chamando a atenção do espírito que está vibrando nessa faixa vibracional. Então imagine, você está numa multidão, você não consegue ver com clareza todas as pessoas ou identificar. Mas de acordo com que você vai se aproximando, você vê com mais detalhes. Aqui, na nossa encarnação na Terra, já é assim. Quando nós estamos ali no meio de uma multidão, nós vamos dar atenção para aquilo que nos chama atenção. Vou dar um exemplo básico que a psicologia cognitiva nos ensina. Imagine-se hoje que você vai sair e comprar um carro vermelho, da marca X ou Y ou Z. Quando você vai, compra esse carro e coloca na sua garagem, no outro dia você acaba vendo um monte de carro daquela marca e daquela cor. Isso são seleção que nós mesmos fazemos. A gente acaba dando atenção para aquilo que nós procuramos. Imagine que você está procurando uma casa para alugar ou para comprar de 2 andares, que você precisa de uma casa com mais espaço. A tendência é que seletivamente você comece a olhar com mais atenção as casas que têm 2 andares na sua região ou no bairro que você quer alugar ou comprar. Isso também é uma seleção que nós fazemos psíquica. A gente acaba dando mais atenção. E às vezes nós até nos surpreendemos. Poxa, eu passei aqui nessa rua várias vezes e nunca tinha visto essa casa. Mas é porque você estava fixado com o pensamento em outra questão. Talvez na época que você passou naquela rua, você não estava procurando uma casa com 2 andares para alugar ou para comprar. Assim é quando você compra um carro ou quando você compra uma blusa. Você comprou uma blusa e achou linda, depois foi na festa, chegou lá, você encontra 3, 4 pessoas com a mesma blusa. Antes, às vezes, essas pessoas até passaram por você com essa roupa, mas você nunca se deu conta. Quando você dá uma atenção devida, você acaba selecionando com o olhar. Isso acontece aqui no plano físico. Imagine isso no plano espiritual, que é 10, 20, 30 vezes mais, conforme nos ensina Emmanuel no livro Os Mensageiros, no capítulo introdutório. O psiquismo no plano espiritual costuma ser, às vezes, até mais 10, 20 vezes mais. Então imagine, nós temos um psiquismo reduzido. Assim é os espíritos que estão no plano espiritual. E eles fazem isso, às vezes, até inconsciente, tá, meus irmãos? Eles estão ali, suponhamos os espíritos que estão ali no plano espiritual e que têm atração para a energia X ou Y ou Z. Não vamos dar nomes aqui que vocês já sabem, vocês são inteligentes. O espírito que está ali buscando aquela vibração e radiação X, ele vai conectar com quem está com a vibração X. Já o que está com a vibração Z, ele vai buscar a vibração Z e assim, consequentemente, vai ocorrendo. Já os nossos mentores, os espíritos um pouco mais esclarecidos, eles conseguem passar por essas vibrações, identificar e também selecionar.
Na pergunta 457 do Livro dos Espíritos: os espíritos podem conhecer os nossos maiores segredos no pensamento? E a espiritualidade responde: muitas vezes conhece até aquilo que vocês desejam ocultar de vocês mesmos. Nem atos, nem pensamento lhe podem ser dissimulados. Olha só, pessoal, muito importante isso, porque não é que o nosso pensamento não está privado no plano espiritual. Não é isso. A grande questão é que temos a forma pensamento. Então, muitos espíritos, alguns não, mas nós sabemos uma coisa que nós temos que desmistificar no espiritismo. Nem todo espírito obsessor, ele é uma pessoa ignorante. Nós já falamos sobre isso. Pode ser que ele tenha uma habilidade, que na Terra ele tenha tido bons estudos, tenha se preocupado em aprender. Então, nós não vamos confundir isso. E a forma pensamento, vou dar o exemplo do livro Sexo e Destino, de André Luiz. Quando André Luiz chega e Marina está ali fumando na janela, bem relaxada, e eles ficam ao lado dela e começa a observar o pensamento. E do pensamento que ele observa, começa a sair essas formas pensamentos. Nós falamos de forma pensamento aqui também sempre. Então, muitas das vezes, esses pensamentos que estão até no nosso inconsciente, sabe aquele pensamento que vem como um pensamento intrusivo, que a psicologia diz hoje, muito rápido, que mostra um pouco, né, os porões da nossa alma, ou quem esse espírito foi no passado, muitas das vezes ele forma ali uma forma pensamento e o espírito pode captar, sim. Então, às vezes, até aquele segredo que você não quer que ninguém saiba, esse espírito pode saber. Não é para ficarmos com medo, tá, pessoal? Porque nós temos a lei vibracional. Lembrando que um espírito ele pode captar isso, mas ele já não tem a boca física terrena, então é muito difícil ele contar. Deus faz tudo muito certo, muito certo. É como se o espírito tivesse um vidro ali, ele visse, observasse, porque no plano espiritual nós não temos as máscaras sociais, porém tem essa lei vibracional aí. E às vezes isso que Deus nos dá, né, esse presente desses espíritos, saberem desses pensamentos nossos mais secretos, é para nos acordarmos, porque nós sabemos que para sermos espíritas em verdade, nós temos que ter o autoconhecimento. Diversos espíritos, mentores nos falam isso constantemente. Santo Agostinho foi um dos que falou muito isso, enfim, tantos outros. Conhece a ti mesmo, essa é uma máxima da filosofia espírita também. Então, nós temos que nos conhecer. E às vezes, nos conhecer é também descer aos nossos porões da alma. É lidar com os nossos demônios internos, infelizmente. Sabermos as nossas más tendências, más inclinações. Se você acha, imagine, vou dar um exemplo físico. Se você tem uma pinta no corpo, que ela pode ser maligna e gerar um câncer, mas você ainda não viu essa pinta. E aí chega uma pessoa perto de você e fala: nossa, você tem uma pinta nas costas que é estranha. Parece que é uma pinta maligna. Por que você não vai na dermatologista, no médico fazer um exame? E você nunca tinha observado. E aquela pinta estava ali há muito tempo. O autoconhecimento é assim também. Às vezes uma má tendência, uma má inclinação está com você há muitas décadas, mas você ainda não observou com tanta profundidade. E os mentores, mas também os nossos obsessores, podem colocar isso na nossa frente e falar: ó, você não é tão santinho assim não, olha isso que você faz, olha isso que você pensa. Tem gente que fica até irritado às vezes quando alguém fala algum defeito que a pessoa tem. Isso é natural, acontece, nós temos que esperar abaixar essa adrenalina da raiva e analisarmos se aquilo realmente faz parte do nosso psiquismo. Lembrando, nós já temos aí a luz do Evangelho na nossa vida. Aí, na 457A, Kardec pergunta assim, Kardec fica surpreso com essa pergunta, né? Sendo assim, então, parece muito mais fácil ocultar alguma coisa de alguém encarnado do que de uma pessoa que já está morta, de um espírito, né? E muito provavelmente os espíritos devem ter até rido lá na hora e falou: com certeza.
quando vocês julgam bem escondido, muitas vezes tem uma multidão de espíritos que vos observam. Olha que interessante, né, pessoal? É importante isso daqui, porque nós sabemos também, desde o Evangelho, dessa questão da multidão, da legião de espíritos, muitas vezes, que nos cercam. Estão ali esperando. São esses espíritos que estão aqui ainda no plano físico, vagando e também consumindo da nossa energia. Lembrando que há diversas vibrações e diversas escalas de espíritos. Ainda assim é na Terra. Então, muitas das vezes, algo que nós achamos que estamos fazendo em segredo, não estamos. É por isso que nós temos que ter consciência a cada passo. Não é para deixar isso, para nos deixar com medo. Igual hoje, nós sabemos que quando a gente anda na rua ou quando nós vamos em eventos públicos, nós estamos sendo filmados o tempo todo. Se não é pelas câmeras dos locais, pela câmera dos outros. Muitas vezes a gente nem sabe, tem alguém nos fotografando, alguém nos filmando a gente, ou alguém observando e depois comentando sobre nós. Por isso que às vezes, né, na sociedade, as pessoas têm um comportamento diferenciado do que tem dentro de casa, que nós falávamos no Evangelho passado. Fora de casa, bom samaritano. Dentro de casa, coronéis rígidos com a família, pessoas detestadas pela família, porque ali as máscaras caem. Isso acontece direto na sociedade. É um alerta para nós espíritas. Temos que ter um comportamento só, único, que seja bom também, né? A 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e observam? Depende, os espíritos respondem. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Já os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar. Tá aí a diferença, né? Isso acontece aqui na Terra. Se você tropeçar na rua, você vai ver dois tipos de pessoas. As que zombam e riem daquele acontecimento e as que seriamente vão lá prontamente para te perguntar: você machucou? Você precisa de ajuda? Você tá tonto? Quer que te leve em casa? Enfim, nós temos dois tipos de pessoas também aqui na Terra. Quando acontece algo trágico, nós vamos observar as pessoas que estão ali somente para rir ou para informar e passar para frente aquela notícia trágica, e os que estão seriamente ali prontamente para ajudar, que não se preocupam nem em pegar o celular para fotografar. Aqui na Terra nós também temos essas diferenças vibracional. Não teríamos no plano espiritual? Isso acontece muito quando nós estamos na adolescência, né? Um adolescente, para ele tudo é rir dos outros, por exemplo, na escola, quando alguém cai. Então eles estão muito ali mais próximo do ego deles, e depois nós vamos amadurecendo, nós temos que modificar isso. E é claro, quando nós temos filhos, que são as nossas responsabilidades até ficar de maior, educarmos nessa base. E hoje na internet tem diversos vídeos nesse sentido. Com a câmera, como nós dissemos, tem várias pessoas que colocam uma câmera escondida e faz um teste social. Nós vamos vendo as verdadeiras faces das pessoas. Esses dias eu vi vários exemplos. Desde que motoboy que filma os restaurantes, que vai buscar a comida e que não pode usar o banheiro. Então ali na frente, os donos dos restaurantes tratando os clientes muito bem e os funcionários muito mal, por exemplo. Então há dois tipos de vibração. Então ali naquele momento, por exemplo, o dono do restaurante que está tratando pessimamente os funcionários e bem os clientes. Os espíritos que estão ali rodeando ele sabem a verdadeira face dele, que não é a de acolher todo mundo. Teve um outro teste social também que eu vi, de um menino que ele coloca uma câmera escondida e joga combustível no corpo para colocar fogo, num ponto de ônibus lotado. Ali ele estava no momento, fingindo, né, como um ator, mas no momento de dor, trágico. E o que todas as pessoas fizeram? Todas do ponto de ônibus, todas correram. E veio um morador de rua que estava sentado na calçada, deu um tapa na mão dele para que o isqueiro caísse e abraça ele. Quando o morador de rua faz isso, né, a pessoa em situação de rua faz isso, os outros vêm correndo para ajudar. Então olha que curioso, pessoal. Se nós temos isso aqui no plano físico,
Vocês acham que lá no plano espiritual, que é muito mais maximizado os nossos pensamentos, não teríamos? Temos essa diferença vibracional, temos essa diferença. Lembrando, desencarnação não dá caráter, não dá bom senso, não dá educação para ninguém. Se nós não desenvolvermos essas qualidades aqui no plano físico, nós chegaremos ao plano espiritual e vamos estar nesse setor vibracional. Lei vibracional não se discute. Você pode, de qualquer forma, disfarçar, mas os espíritos que estão do lado de lá, independente se estão um pouco inferior ou um pouco mais superior, vão enxergar os nossos verdadeiros pensamentos. Questão da influência oculta dos espíritos em nosso pensamento. A 459, Kardec pergunta: os espíritos influem em nosso pensamento e em nossos atos? Pergunta importante, muito famosa aí no movimento espírita. E os espíritos respondem: eles influenciam muito mais do que vocês imaginam, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Olha a importância aí. Quando nós damos asas ou portas abertas para um tipo de influência, eles vão nos dirigir mesmo, independente se é boa ou se é ruim. Quando nós estamos do lado do bem, nós podemos ser dirigidos por esses mentores, amigos espirituais, espíritos que torcem por nós. Agora, quando não, nós vamos também ser carregados ali pela expressão desses espíritos mais inferiores. Expressão que eu falo mesmo, na vivência diária, eles podem se manifestar. Na 460, além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vocês e um pouco de nós. Olha o que os espíritos respondem. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, os espíritos falam aqui que o nosso pensamento é misturado mesmo e que para separá-los nós temos que ter um pouco de cuidado. Será que tem alguma receita? Aí Kardec fala assim: mas se 50% é nosso, 50% é do plano espiritual, na 461 ele pergunta: como então eu vou distinguir os pensamentos que me são próprios do que me são sugeridos? Tá vendo como que Kardec é inteligente, pessoal? Eles fazem uma pergunta, Kardec fala: não, então me dá a solução aí, porque eu vou publicar uma coisa aqui, eu quero ajudar essas pessoas. E aí os espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. Olha o que os espíritos falam aqui. Os pensamentos que são nossos são os que ocorrem em primeiro lugar. Ainda não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. E muitas das vezes é útil não sabê-la. Quando a gente está ali na anestesia mental. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. Ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Lembrando, então, o que os espíritos nos ensinam aqui. O primeiro pensamento, a gente está olhando um objeto, uma montanha, muito provavelmente será o nosso. Depois, os espíritos nos intuem. Isso também é um direito nosso enquanto seres humanos, porque nós temos que ter também o nosso livre pensar. Então, os espíritos, às vezes, vão nos intuir. E como os escutar mais abertamente, pessoal? Não tem outro segredo. É realmente ficarmos em silêncio. E quando eu digo silêncio aqui, que nós estamos batendo na tecla, não é colocar um filme, uma série, uma música muito alta, não é isso. É o silêncio que Jesus nos orienta, que é entrar para nosso quarto. Aqui é o quarto mental, tá, pessoal? Não entende como quarto físico. E nos silenciarmos verbalmente e conhecermos os nossos pensamentos. Há várias técnicas para isso. Primeiro, durante o dia termos um momento para fazermos esse silêncio mental. A meditação nos ajuda bastante. A leitura de boas obras também nos ajuda, porque quando nós lemos, nós ativamos a nossa criatividade.
nos ajuda bastante termos esse momento de oração, de comunhão com Deus. Aonde e quando nós vamos fazer isso? Você que decide, só que faça diariamente esse contato, esse silêncio, observa esses pensamentos. Observa, porque às vezes o seu mentor, a sua mentora está falando aí aos seus ouvidos, mas você não está conseguindo escutar por causa dos barulhos. Barulhos que nós mesmos vamos colocando diariamente no nosso psiquismo. Já vamos pular agora para a pergunta 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Os espíritos respondem: estuda o caso. Os espíritos bons só vão te aconselhar o bem, cabe a vocês distinguir. E aí na 465 Kardec pergunta: com qual objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E aí os espíritos respondem: para que vocês sofram como eles sofrem. É como se fosse uma vingança. Isso diminui os seus sofrimentos na 465A? Não. Fazem por inveja ao verem seres mais felizes. Olha aí, pessoal. Muita gente fala que isso não acontece no plano espiritual. Mas isso não acontece aqui na Terra também? Quantas pessoas têm inveja ainda da felicidade dos outros, porque o outro conseguiu mais do que eu, ou porque o outro está assim ou está dessa forma ou da outra forma? Isso acontece. Se não acontecesse, nós não teríamos aí um monte de problemas na sociedade em relação à inveja. Quantos trabalhos, infelizmente, espirituais negativos feitos. Isso é feito constantemente aqui na Terra. Lembrando, imagine no plano espiritual que nós temos uma consciência amplificada. Nós observamos mais amplamente, então ocorre, infelizmente ocorre. Na 463 é importante nós lermos também. Diz algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato. O primeiro impulso que nós temos quando a gente vai agir. E aí os espíritos respondem: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito. Por quê? Lembra na outra pergunta que eles falam, o primeiro pensamento é nosso. Então, voltando ao caso, por exemplo, do teste social do menino que joga gasolina no corpo. O primeiro impulso é nosso. Se você está desenvolvendo sua natureza boa, qual que você vai agir naquele momento? Quando uma pessoa tropeça na sua frente na rua, o que vem para você? Rir, zombar, filmar para postar na rede social ou ir ajudar, perguntar se a pessoa precisa de uma ajuda, se machucou, etc, etc. Depende da natureza do seu espírito. Depende do que está dentro de você. Caráter, amor, boa vontade, etc. É simples assim. Bom, dito isso, é o Livro dos Espíritos. Voltando aqui para o Consolador de Emmanuel, na pergunta de psicologia, que perguntam aqui, uma equipe pergunta para o Emmanuel através das mãos abençoadas de Chico. E aí, essa parte é muito interessante, quem tem o livro aí depois lê. Mas na 53 que nós vamos ler aqui: os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psicológica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? Pergunta importante aí para nós. E aí Emmanuel vai dizer: os corações que oram e vigiam, realmente de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto, em identidade de circunstâncias, quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução dos seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Bom, dá para ver que Emmanuel escreve bem mais difícil aí do que alguns espíritos, mas é fácil entendermos. O que eles estão perguntando aqui para o Emmanuel? Os bons e maus pensamentos de nós que estamos encarnados afetam a organização psíquica de todos nós aqui na Terra?
E o que Emmanuel está falando aqui, que claro, que quem ora e vigia e envia bons pensamentos aos outros, melhora a psicosfera do planeta. Então, o pensamento é vivo. Pensamento é vibração. Ele é vivo e se nós pudéssemos ver, nós assustaríamos com algumas pessoas e amaríamos muito mais outras pessoas. Então, como está a qualidade dos seus pensamentos hoje? O Evangelho no lar hoje é para questionarmos mais uma vez quais os espíritos que nós estamos atraindo para o nosso lar, para a nossa casa mental. Como está o nosso comportamento também, porque pessoal, nós estamos aqui todos os domingos, graças a Deus, lendo, falando sobre o Evangelho. Vocês estão aí do outro lado ouvindo, eu vejo que tem amigos, irmãos e irmãs aqui que nos acompanham todas as semanas, há mais de meses. Como tem sido essa execução diariamente na sua vida? Como os exemplos que eu dei aqui hoje, quando nós observamos quando alguém cai na rua ou quando alguém precisa de nós, quando somos chamados a praticar o Evangelho na prática física do dia a dia. Essa é a grande questão. E para contextualizar aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedis e Obtereis, a ação da prece, a transmissão de pensamento. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item é o 10, tá pessoal? O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão de pensamento. Lembrando que prece aqui, pessoal, não é só nos módulos do Pai Nosso, da Ave Maria, não. Emitir bons pensamentos para outra pessoa, estimular e desejar, também é uma prece, é uma conexão com Deus, enviando ao próximo. O modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que em apenas lhe chegue o nosso pensamento, para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceder mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, ou seja, no plano espiritual, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Bom, somente isso que nós vamos ler já é bastante aí para nós entendermos essa questão do pensamento, das vibrações. Então, nos exemplos que nós demos aqui hoje, nas vidas cotidianas nossas, que pode ocorrer e que às vezes nós não conseguimos ajudar mesmo, por diversos fatores, pessoal. Como, por exemplo, quando nós observamos um acidente que nós não podemos lá mexer na pessoa, ou quando nós ficamos sabendo de uma notícia. Essa semana compartilhei um texto aqui na comunidade, quem não leu vai lá ler. Como nós podemos selecionar melhor esses pensamentos, não transmitir essas notícias ruins, mas nós podemos fazer algo quando uma dessas notícias chegam aos nossos ouvidos. Orar, entrar em conexão com essas pessoas que estão ali, vítimas, sofrendo, que às vezes nós não vamos conseguir ajudar, porque nos falta realmente recursos técnicos, financeiros, enfim. Tem coisas mais simples que nós vamos conseguir, obviamente. Uma palavra amiga e tal. Mas quando nós não conseguimos, nós temos algo a nosso favor que nos ajuda bastante, principalmente o que Emmanuel fala e o que os Espíritos falam, na nossa melhora do padrão vibracional e dos pensamentos. Orar para o próximo. E como Jesus nos ensina, orar para aqueles que nós amamos e para aqueles que nos perseguem. Orar para os nossos inimigos desencarnados e os encarnados. Orar por aqueles que ainda estão num padrão vibracional de dúvida, de angústia e que nos ataca. Esse é o momento que nós demonstramos bastante o nosso padrão vibracional. Não para os outros, que não importa, para nós mesmos. E conseguimos atingir um pouco mais
a nossa elevação espiritual. Vamos entrando, pessoal, na nossa meditação final, depois desse evangelho sobre o pensamento, muito importante para nós estudarmos sobre algo que nós não vemos, mas sentimos o tempo todo, que são as energias, os nossos pensamentos, que são vivos, que estão aí, palpável para nós. E entrando mais uma vez na nossa conexão mental, para recebermos os bons fluidos desses espíritos. Esse momento relaxamos mais uma vez um pouco o corpo, limpando os nossos pensamentos, entrando em conexão com a espiritualidade superior que irá nos ajudar. Estamos nessa colônia que nos ajuda, que nos orienta, que nos envia as boas irradiações. A colônia das águas, mais uma vez, nos ajuda e nos ajuda em especial nessa limpeza dos nossos pensamentos. Quando estivermos com alguma necessidade de saúde, meus irmãos, pensemos na colônia das águas. Os nossos espíritos, amigos, técnicos, queridos irmãos que nos ajudam a todo momento. Esses espíritos que só querem o nosso bem, nos ajudam constantemente. Esses sim vibram alto. Estamos ali na região da colônia, na qual nós estamos num local mais alto. Podemos observar fartamente a floresta, com as suas águas caindo. E nós vamos recebendo hoje, apesar de estarmos na colônia das águas, as irradiações também da natureza, em volta das árvores, das flores, das folhas. Que esses irmãos, amigos, espíritos, trabalhadores desta colônia, dos nossos espíritos também que trabalham na natureza, vão fluidificar para nós através também das gotas de água que nós vamos recebendo. Vamos sentindo o nosso corpo perispiritual se acender com uma luz branca, lilás clara, levemente se acendendo, iluminando o ambiente da nossa casa também. E vamos recebendo esse fluido magnetizado por esses irmãos mentores queridos, que nos ajudam, nos iluminam, ajudam a nos equilibrar e também fluidifica a nossa água. E nós somos gratos mais uma vez a eles. Você está sentado neste momento, neste local. Plasme com o seu pensamento alguém que esteja precisando também deste tratamento de saúde. Uma pessoa que você sabe que neste momento precisa, mais uma vez, dessa magnetização, deste passe. Envie também bons pensamentos a essa pessoa. Pensamento de otimismo, de saúde, de gratidão. E que esses raios que saem de nós também enviamos a essas pessoas. Podemos também doar este passe. Vamos também enviando para o nosso planeta, como o Emmanuel nos ensinou. Para o nosso país e para o planeta. Quem é aqui do Brasil, mentaliza o Brasil. Quem é de outro país, mentaliza o outro país. E o planeta em todo. Nós somos muito, muito gratos por esta oportunidade. Enquanto vocês estão aí com os nossos queridos trabalhadores da Colônia das Águas, nossos irmãos, eu vou fazendo a prece e vocês continuam recebendo este passe. Bendito Deus, bendito Jesus, Mãe Maria, espiritualidade amiga. Queridos irmãos, amigos, trabalhadores da natureza, neste momento, mais uma vez, recebendo aqui o passe consagrado e autorizado por Jesus, nós queremos pedir, acenda cada célula do nosso organismo, nos ajude a equilibrar o campo perispiritual e físico, cada órgão, cada gota de sangue, nos ajude também
os nossos pensamentos, iluminando, extraindo da natureza aquilo que é necessário para a nossa melhora física ou espiritual. Possamos sentir as inalações dessas irradiações cada vez mais forte e com muita gratidão, nós vamos pedindo a autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vibração da colônia das águas, sempre forte, mas sutil. Nós somos muito gratos a esses irmãos e irmãs trabalhadores dessa colônia. Vamos voltando, tomando consciência do nosso corpo, mexendo um pouco os pés, as mãos, as extremidades, os dedos. Não abra o olho rapidamente. Sinta-se no seu corpo físico. Restabeleça, agradeça, beba sua água fluidificada. Vamos voltando, agradecendo. Pessoal, não pedi no início, né? Vou pedir agora para vocês, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando, deixando seu nome, a cidade, o estado, para ajudar este evangelho a chegar a mais corações, amigos. Temos também o Instagram do Na Luz do Espiritismo, segue a gente lá, @NaLuzDoEspiritismo. Tem os meus pessoais também, de psicólogo, quem quiser seguir lá. Vou mandar um abraço para vocês, rapidinho aqui. Lembrando, pessoal, que eu falei no evangelho no outro, quem puder colocar o nome agora, porque o YouTube mudou. Não fica mais o nome de vocês, fica o arroba. Quem não tem um arroba com o nome, fica aparecendo número ou só as iniciais, aí não tem como eu mandar o abraço, tá? Quando o arroba tá escrito o nome da pessoa, eu consigo. Então, por exemplo, o Alberto Mazola, ele mandou de São Paulo, capital, aí no arroba dele fica o nome, que é de São Paulo, capital. Então a gente consegue identificar aqui. Geralmente, pessoal, eu mando o abraço dos comentários do último evangelho para não esquecer ninguém, porque às vezes aqui no ao vivo fica passando as letras, nós não conseguimos mandar. Tiago de Oliveira, da Alemanha, um grande abraço, está sempre aqui com a gente também. Cristina Rodrigues de Jesus, um grande abraço, que Deus abençoe. Beth Gomes também, nossa amiga, sempre aqui nos ajudando a compartilhar. Maria Alice Cerqueira da Silva, Miriam Nova, Fatinha Viana, sempre nos ajudando também aqui, compartilhando. Muito obrigado, minha querida irmã. Sueli Silva, um grande abraço. Conceição Costa, um grande abraço. Silvana Ribeiro Dornelles, um grande abraço. Ricardo, igual o Ricardo, por exemplo, ele está sem o sobrenome, então fica só Ricardo. Ele colocou embaixo, Ricardo Bermudes, da Alemanha. Mas o arroba dele fica só o nome, então às vezes eu não sei o sobrenome. Natalícia Fonseca de Moraes, de Rio Verde, em Goiás, um grande abraço. Lica, tá assim no arroba. Rosa Maria, da cidade do Porto, de Portugal, um grande abraço. Maria Isabel, um grande abraço. Leonardo Rotz, um grande abraço, da família Smith. Um grande abraço, meu amigo. Deus abençoe. Kátia Paz, um grande abraço. Luiz Fernando, de Salvador, na Bahia, um grande abraço. Silvia Mara, um grande abraço. Maria Conceição de Recife, em Pernambuco. Em Salgueiro, Pernambuco, a Lucília Rodrigues, um grande abraço. Unaí, Minas Gerais, Joana Dark de Jesus, um grande abraço, pessoal de Unaí. Sônia Cardoso, um grande abraço. Eduardo Silva, tá vendo, pessoal? Tem alguns nomes que não aparecem. De João Pessoa, na Paraíba, Graça Lira. De Pernambuco, a Marinês da Silva Pereira. Tamiri Souza, um grande abraço. De Teresópolis, no Rio, a Lara Brito, grande amiga também. Wagner Júnior, de São Paulo, na capital. Maria Horner, dos Estados Unidos, um grande abraço. Alberto Lima, de Jundiaí. Arthur Miranda, e de Sorocaba, Zuleide Russo. Então, quem for mandar aí, coloca o nome, pelo menos o primeiro nome, para eu saber. Pessoal, muito obrigado a vocês. Muita gratidão a cada um que aqui está. Semana que vem nós estaremos de volta.